Os nossos recados da manhã começa com a questão das cascas de legumes, de frutas, pó de café, a casca de ovo para a nossa horta, para facilitar lá para as minhocas, né? Ajudar na criação do adubo, para que a horta possa continuar a sua tarefa. A tarefa da minhoca é a nossa tarefa, todo mundo trabalha. A natureza trabalha incessantemente a todo momento. Convidamos os nossos irmãos para o nosso estudo da casa, para a reunião pública, às terças-feiras, às 19h30, aos sábados nesse horário, 9 horas, as outras reuniões do ERJ. Certamente que está no mural, depois a pessoa pode procurar melhor e participar da casa e estudar conosco. A colaboração sempre com a Rádio Rio de Janeiro, que a gente está falando aqui, né? Que a Rio de Janeiro precisa de ajuda financeira, precisa que ouçamos também. Quem tem o radinho, ouça o radinho, quem não tem, na internet. Né? A Rádio Rio de Janeiro é muito importante para todos nós. Nosso tema de hoje é o caminho estreito, com a nossa irmã Antônia dos Santos Machado. O caminho estreito. Né? Então, nós vamos à nossa página preparatória, depois nós vamos para a nossa prece, para começarmos o estudo de hoje. Então, do livro Fonte Viva, lição 99, persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus 12:12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Graças a Deus. Jesus, mestre, irmão, companheiros,
amigo de todas as horas, estamos agradecendo mais uma vez porque estamos reunidos em nome do bem e da paz, procurando, dentro das nossas possibilidades, auxiliar os nossos irmãos nos momentos de dificuldade e aflições, com a nossa prece, as nossas vibrações cariciosas, envolvendo os nossos irmãos, companheiros da caminhada evolutiva. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos no trabalho incessante. Que Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, nos auxilie sempre nos momentos de dificuldades e que a paz desse instante se estenda para os nossos lares, os nossos familiares, os nossos irmãos desabrigados e desalojados, que mantenham sempre a paciência, a tolerância e o bom ânimo para recomeçar. Agradecemos sempre a espiritualidade amiga e os nossos irmãos que permanecem nos auxiliando sempre. Que tenhamos um dia de paz e tranquilo e que Jesus, nosso mestre, nos ajude na nossa caminhada evolutiva, superando sempre as dificuldades. Em nome de todo bem, em nome dos amigos espirituais, de Jesus, nosso mestre, irmão, e de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos iniciando nossa reunião de estudos na manhã de hoje. Que assim seja. Então, convidamos a nossa irmã Antônia para o estudo do Caminho Estreito. Bom dia a todos. Bom dia. Eu fico achando tão estranho que eu sempre... difícil estar aqui de dia. Aí é difícil, quando eu tenho sempre esse cuidado de lembrar que é de dia, né? Estudo de madrugada, né? Não, é porque é de noite que é difícil falar no sábado. Oi, Mi, que bom. Bom dia. Nós, então, esse mês, estudando o livro Em Torno do Mestre, né? E aí, hoje, nós vamos estudar, nosso estudo de hoje tem o capítulo que tem o título O Caminho Estreito. E essa passagem aqui, esse capítulo aqui, claro que nos remete àquela passagem em que Jesus, né, fala do caminho estreito, nos convida, nos indica o caminho estreito. E o Vinícius, né, que é o autor desse livro, ele começa falando assim, né, que pela lei natural, o meio de alcançar a independência econômica se encontra nos seguintes requisitos: trabalho, economia, perseverança, esforço e inteligência, né? O natural, né? A gente se esforçar, a gente trabalhar, se esforçar, né? Fazer as nossas economias, a nossa inteligência, não é, para alcançar, né, o nosso progresso material. Mas olha o que ele fala: os homens do século, porém, acham que não é assim. Aquele programa se lhes afigura moroso e áspero. Procuram, por isso, os processos artificiais e falazes. Querem enriquecer de momento. Atiram-se aos expedientes, dão tacadas, visando a carambolar por tabela. Todas as faces, então, lhes parecem aconselháveis. Olham o fim sem se preocuparem com os meios. É preciso gozar, é mister saciar a fome e a sede de prazeres de qualquer maneira. Para isso, aventuram-se em negócios arriscados,
jogam cartadas decisivas, tudo é lícito, desde que colime aquele alvo, mesmo o emprego de métodos inconfessáveis. Trabalho, economia, esforço, perseverança, restrições às expansões de egoísmo são velharias, doutrinas caducas e passadismo que de há muito foram abolidas. Agora está em vigor a lei do menor esforço. Busca-se obter o mais com o mínimo dispêndio de energias, sem dispêndio algum, se possível. O jogo campeia em frame de alta a baixa sociedade. Nunca se viu tantos antros engalanados, onde, sob denominações aristocratas, se explora aquele vício. O jogo acena com milhões para o dia seguinte, sem concurso dos fatores tempo, economia e trabalho. O ambiente torna-se cada vez mais favorável à corrupção. O dolo, a fraude, a mentira, o suborno e a opressão são manejados como elementos naturalíssimos na conquista dos ouropéis e das benesses indispensáveis aos prazeres sensuais. O cambista promete fortuna, os corsários da política asseguram sinecuras, o sacerdote garante o céu. Tudo isso já se vê sem porfias, sem maçadas. Então, assim, a gente vê, né, que essas coisas aqui que ele nos traça nesse momento, né, lá, quando ele fala aqui nesse livro, esse livro tem a data de 2009. Então, continua, não é? Nossa, como a gente está vendo a corrupção, né? a fraude, o dolo aí campeando mesmo, e em todos os setores, né? As pessoas individualmente, na política, na religião, em tudo, parece que as pessoas estão visando somente, né, as facilidades. Ninguém quer, né, se esforçar para ganhar seu dinheiro honestamente, não é? Fazer o seu trabalho mesmo com honestidade, né, com clareza e tudo mais. Mas Jesus, lá atrás, ele já nos falou, não é, de outra porta, quando ele falou naquela passagem que nós deveríamos entrar pela porta estreita, né, essa porta larga de todas essa supervalorização, né, das coisas materiais, essas facilidades. Ele fala que é a porta da perdição. Ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por elas entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Então, realmente, né, a maioria das pessoas já vão preferir isso mesmo, né? Porque né, a gente tem mesmo essa vontade, a coisa material nos atrai mesmo, né? A gente ainda traz com a gente certas coisinhas, né? Certos males, né? O mal ainda impera em nós também, né? Então, ele continua assim: tendo alguém, né, que ele falou que raros a encontrariam, raros se salvariam. Então, alguém pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença.
e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós, outros, deles sereis expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Já ouvimos isso hoje aqui, né? Então, essa porta estreita, né? É esse caminho onde a maior parte das pessoas vai entrar, segundo Jesus, né? E é o que a gente vê acontecer, né? Essas facilidades, todo mundo busca as facilidades mesmo. As pessoas muitas vezes, né, procuram se dar bem e assim nem se importando com o outro, não é? Não se importando, passa na frente da outra pessoa. A gente vê tanta coisa tão injusta aí, né? As pessoas não querem nem saber, não, é a minha vez, não se preocupa se o outro está precisando mais, se o outro tem mais dificuldade. Então, ele fala aqui, né? A maioria vai e quando eles perguntam, né, a Jesus, por que são poucos que vão se salvar? Aí eu até me lembrei nessa palavra salvar, né? Porque muitas religiões pensam na palavra salvação como algo assim mágico. Muitas pessoas acham que estão salvos do nada, não é? Então, na verdade, para nós da doutrina espírita, salvar significa se educar, não é? É a nossa educação moral. Até no livrinho, está por ali, O Consolador, né, que é um livro onde Emmanuel dá as respostas, né, que as pessoas fazem a ele. Eu pensava que era o Chico, mas parece que era um grupo de estudantes que pergunta a ele como é que se deveria entender a salvação da alma e como que faríamos para conseguir, né, salvar nossa alma. E Emmanuel nos fala assim, nisso, né, que a salvação da alma seria a iluminação, né, em si mesmo. Fala assim, dentre das calamidades, das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando, o Consolador, né, a doutrina espírita, nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Não é? Porque realmente a salvação, nós estaremos salvos quando a salvação não é, né? Você está num certo lugar, assim, se sentindo assim, não é? A salvação é um estado da alma, um estado do espírito. Você vai estar livre de certas, das suas más tendências, seus vícios, né? Você vai estar elevado. Quando a gente estiver, né, elevado, uma porção de coisas que a gente hoje nos incomoda, que hoje nos dói, tudo mais, não vai doer, não vai nos incomodar. E então, nesse livro, O Consolador, ele continua dizendo que, considerando o aspecto real do problema de salvação da alma, nós somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedoria universais, né? Então, realmente, Deus, né, providenciou tudo. A providência divina, né, tem esse projeto para nós, né, de evolução, de progresso, não é? A lei é de progresso, é de progresso de tudo. Cada um de nós, individualmente, as sociedades e o mundo. Então, e nesse projeto todo que a gente só vai desenvolvendo, né? A gente fala assim, a gente vai descobrindo o que já existe, não é? Na verdade, o homem não está criando nada. Tudo isso, tudo que a gente vai
cada dia, né, uma novidade, alguma descoberta nova, mas é descoberta de algo que já existia. A gente vai, né, pela nossa inteligência, vai vendo, vai descobrindo, vai. Então, dentro de todo esse projeto, tinha lá o nosso projeto da nossa redenção, da nossa salvação. E Deus nos oferta um guia, não é? Um guia e modelo. Né? Jesus, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E até diz, né, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, esse é o caminho. Então, o Evangelho de Jesus é o roteiro, não é, para a ascensão de todos os espíritos em luta e o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Então, essa a missão de Jesus, né, de nos levar a uma felicidade. E quantas vezes a gente já ouviu, né, que a gente, o homem só é infeliz, está lá no Livro dos Espíritos, não lembrei. Você sabe que eu peguei, organizei meu trabalho, aí depois então saí, demorei a voltar, sumiu tudinho. Aí fui fazer tudo de novo 10 horas da noite. Então, mas assim, a gente sabe que o homem, né, no Livro dos Espíritos fala, o homem só é infeliz quando ele se distancia da lei de Deus. Então, toda vez, né, quando a gente faz alguma coisa de errado, seja com o outro, seja com a gente, quando a gente faz uma escolha errada, é que a gente é infeliz. Quando a gente vai fazendo as coisas certas, né, uma vez até alguém falou assim, não, vou... Alguém estava te pichando, não tem problema não, né? Porque a gente, né, quando a gente vai fazendo as coisas com boa vontade, com vontade de acertar, até mesmo quando a gente erra, a gente fica assim, né? É claro que dói, né? A gente tem uma pitadinha de infelicidade ali quando a gente pensou em acertar e errou, né? Tem uma pitadinha de infelicidade, mas aí a gente fala assim, não, mas... Né? Qualquer coisa foi porque eu errei, né? A gente pede desculpa, a gente, né? Mas se a gente faz de propósito, né? A infelicidade é maior. Se não naquele momento, vai ser no outro, porque todas as nossas más escolhas a gente vai ter que responder, não é? Então, quando o homem só é infeliz quando ele se distancia. E a gente está vendo muito frequentemente como essas pessoas que escolhem os caminhos errados, essas coisas todas que a gente vê por aí, alguém próximo, alguém longe, em todos os campos, né, individual mesmo, de grupo, né, essas pessoas que preferem escolhem a vida fácil, dolo, corrupção, não vivem vida feliz. A gente vê como são angustiados, não é? A gente vê como as pessoas que são mais... Né, ainda são tão difíceis, elas, por mais que elas, por exemplo, amontoem dinheiro, como eles falam aqui, né, essa ganância pelas posses materiais, elas não vivem felizes. Quanto mais a gente vê um político falando que ele de repente começou a fazer por onde ganhar dinheiro, e de repente, por mais dinheiro que ele tinha, ele ainda não se satisfazia. Ele falou que era igual um vício, né? E vício é algo ruim, não é? Imagina a pessoa, você não se satisfaz, você não fica bem, né? Vício é assim. Você vê que as pessoas, às vezes, por exemplo, a gente que conhece pessoas que bebem ou fumam, não, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, e passa um sufoco, né? E tentando deixar o vício, não consegue. E assim, passa sufoco. Por que ela deixa? Por que ela fica com essa pretensão de deixar? É porque isso lhe infelicita. Isso não a deixa bem, não é? Então existe... E quando as pessoas, então, procuram fazer alguma coisa contra o seu irmão, aí pronto, né? Aí, mais cedo ou mais tarde, aí vai responder. Vai responder e pela lei dos homens e pela lei de Deus também. Às vezes, não, as pessoas pensam, não, ó, a pessoa está lá, está fazendo, acontecendo, não está acontecendo nada com ele.
né? Mas às vezes não acontece agora, nessa vida, e ultimamente a gente tem visto muito acontecer das pessoas que nem esperavam, né? Mas respondem, né? Se não acontecer aqui nessa vida, vai responder em outra, né? A gente sabe, né, que as reencarnações são solidárias, é uma vida só. Então, por isso até, né, às vezes algumas coisas que a gente não explica, né? Como é que pode uma pessoa assim, assim, passar por isso, por aquilo, né? A questão aí das vidas anteriores, né? Então, a gente vê que acontece mesmo. E a gente, lá no Livro dos Espíritos, fala, né, que dos itens, né, para que o homem seja relativamente feliz, já que a gente, né, Jesus falou que a felicidade não é desse mundo ainda, não é? Ainda. Um dos itens é exatamente a consciência tranquila, né? A gente precisa, né, ter essa consciência tranquila, porque a pessoa que não tem consciência tranquila não está, né, não fica realmente feliz, não fica realmente tranquilo. Quando fala assim do caminho estreito, aí eu fico pensando, tem uma música que diz assim: que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar. É muito linda a música. É reflexão do Joelson Queiroz. Nesse momento de pressa e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você. Está ao meu lado, me faz caminhar nesse mar de brandura e paz. Olha, estar ao lado de Jesus, não é? Estar com Jesus no caminho, né? Estar, né, no mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Desculpem, é porque eu não estava me perdendo aqui, na coisa, não, cantando a gente vai, né? Então ficava assim, como que é, né? Estar com Jesus é sofrer, né? Estar com Jesus é sofrer. Mas assim, porque para a gente não é difícil, né? Quando a gente decide optar pelo caminho de Jesus, aí a gente já tem umas modificações. A gente já começa a pensar no outro, a gente já começa a abrir mão de nós em favor de outro em certas situações, não é? A gente já pensa em que a gente precisa perdoar. E como é difícil perdoar, né? Para a gente, às vezes uma vez eu briguei com uma pessoa e passei um tempão, e assim, eu sofria, né? Porque eu queria estar lá com ela, e com essa pessoa e tudo, mas assim, aquele orgulho, né? Eu não queria perdoar. Então, assim, é muito difícil, né? Quando a gente seguir os ensinamentos de Jesus, seguir esse caminhozinho com Jesus e pedir perdão. Às vezes a gente faz alguma coisa, aquele danado daquele orgulho, fala que vou pedir perdão nada, não é? Que vou pedir perdão não, é o problema dele, porque ele que provocou, né? Se a gente de repente só calar a boca, quando alguém fala alguma coisa pra gente e a gente segurar, né? Não dar aquela resposta que aquela pessoa merece, não é? Não pagar com a mesma moeda, pagar o mal com o bem. Olha só, esse caminhozinho que Jesus nos indica é um caminho que às vezes é muito estreito para a gente. É muito estreito, é muito difícil às vezes a gente seguir
às vezes, um montão de vezes, não é? O orgulho, né? E o egoísmo, né? Não, é minha vez, não, o outro não, né? Então passa por cima, não é? Às vezes as pessoas falam, não, mas você não pode não, furar fila. Gente, que coisa horrível, eu tenho pavor de furar fila. Sabe, antigamente eu já sofri tanto, não sei se vocês lembram, aquele tempo que tinha o Banerj ali, aí quando a gente ia receber o nosso pagamento, era assim, um mundo de gente, então as pessoas furavam fila. Eu não sei, tá vendo por que a gente passa sufoco? Pra gente saber que não é bom. Eu tenho horror de furar fila, porque eu passei muito essa coisa das outras pessoas furarem a fila, e a gente fica, né, as outras pessoas que também foram, né, entraram na fila, fica para trás, fica para trás, fica para trás. Então, assim, a gente, né, essas coisas a gente vai aprendendo, é por isso que a gente sofre, não é? Então, a gente, se todo mundo for, aí a gente vê na saúde, né, quantos escândalos que houve aí, que as pessoas ligavam e o outro ia, colocava a pessoa na frente, né, naquelas coisas de fazer exames, de fazer consultas e tudo mais. Então, essas coisas todas são muito difíceis, né? Então, se todo mundo ficar, cada um for no seu direito, todo mundo anda. É assim que deveria ser, né? E a gente vai procurando fazer isso. Então, quando a gente entra, assim, quando a gente lembra, né? Quando a gente opta para seguir o Cristo, aí a gente começa a se harmonizar com as leis divinas. A gente vai se esclarecendo sobre as coisas espirituais e vamos, né, cada vez mais dando valor, né, às coisas do espírito do que às coisas materiais. Então, vamos vencer, né, essa coisa da gente procurar vencer os nossos vícios, né, vencer as nossas dificuldades, nossos sentimentos ruins. Nossa, não é? Lá no livro dos Espíritos também fala, né, que a gente nem precisava muito esforço, né, para a gente vencer as nossas dificuldades, né, que fala assim, quão pouco esforço que a gente faz. E assim, a gente vai procurando, né, agindo com mais resignação, né, e vai aprendendo a ser mais benevolente, aprendendo a agir com mais justiça, vai sendo menos egoísta, não é? A gente vai aprendendo. E lá, quando o Kardec começa a falar sobre o egoísmo, né, que o egoísmo é algo muito, né, que nos faz trabalhar. Aí ele fala, o Kardec pergunta qual é o maior mal, né, que o orgulho é o maior mal, né? E aí pergunta como é que a gente vai fazer para extirpá-lo. E ele fala assim, ó, quando os homens, os espíritos que falam, quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal, olha a coisa boa, né? Não se fazendo mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade, não é? Então, quando a gente tiver largado, né, tiver tirado de nós o egoísmo, o mundo vai ser mais solidário. Eu até acho assim que a gente vive um momento assim bem auspicioso, né? Que a gente vê muitas ações de solidariedade em todos os momentos, né? Você vê aí nessas chuvas todas quantas são os grupos, as organizações que estão mesmo buscando ajudar esse pessoal que sofreu com as chuvas, não é? E em outras coisas. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. Olha que coisa boa, né? Porque normalmente lá atrás ainda existe, né? O forte era sempre o opressor do fraco, né? Mas aí quando a gente tiver largado mesmo, todo mundo tiver tirado o egoísmo, aí o forte será o apoio do fraco e não mais o opressor. E não mais se verá homens desprovidos do necessário,
porque todos praticarão a lei da justiça. Ó, seremos mais justos, né? Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Isso está lá no livro dos Espíritos, deve ser pergunta 916. E qual é o meio de destruir o egoísmo? Ele fala assim, ó, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da origem, não pode libertar-se. Né? Então, a gente, pelo nosso egoísmo, a gente quer possuir, a gente quer o melhor para a gente quer o melhor para os nossos, tudo é para nós, e esquece o outro. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. Eu fico achando que já passaram 100 e poucos anos, né? Eu vejo um caminharzinho, mas ainda existe muito. Está errado, não. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao seu futuro real e não desfigurado das ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Gente, olha que responsabilidade a nossa, né? Porque ele está falando aqui que nós, o Espiritismo, nos transformará. E é para isso mesmo, né? Porque fala muito claramente, nos estimula todo dia a essa mudança moral, né? A essa evolução que a gente precisa operar em nós, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, né? Porque a gente realmente precisa mudar. E é assim, em ação mesmo. Então, eu vou pulando mais um pouquinho assim, e diz assim, ó. O egoísmo se funda na importância da personalidade. O Espiritismo, bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Né? A gente vai lembrar, né, mais do outro, vai ser menos egoísta, a gente vai pensar menos em nós do que nos outros, na comunidade. Né? Quando a gente for fazer uma escolha, a gente não vai dizer, não, é só eu primeiro. Né? A gente vai olhar se não vai prejudicar um ou outro, não é? Ao destruir essa importância, ou pelo menos fazer ver a personalidade naquilo de que de fato ela ele combate necessariamente o egoísmo. Aí fala assim, ó, quando o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora e do contato. Né? Então a gente vai, né, sendo mais sensíveis, olhando para os outros. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar a própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. E o reino dos céus, a gente sabe, né? O reino dos céus é no nosso coração. Né? Não tem nenhum lugar que vai ser colocado lá que os bonitinhos, vão ser os escolhidos. Né? Que quando fala assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos, na verdade, os escolhidos nós que vamos escolher. Não é que Deus vai escolher alguns. Deus é Pai, né? Bom, amoroso, justo. Ele é Pai de todos nós. Quando Ele fez a lei, Ele fez para todos nós. Ele quer que todos nós sejamos felizes. Né? Então, nós que vamos escolher. Então, esse reino dos céus, tá? Em todo momento a gente lê também no Evangelho, quando Ele diz que nós, né, o reino dos céus é nos nossos corações. Tem até uma lição muito bonita também
Jesus no lar, né, que ele coloca. Ele vai perguntar, né, o pessoal fica pensando que o reino é um reino, um castelo, não sei o quê. Não, é nos nossos corações que esse reino tem que ser construído e é por nós mesmos, né? É a esse, sobretudo, que possui essa virtude, que está aberto o reino dos céus. E ele, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade, vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado em si, será posto de lado e sofrerá no abandono. Na verdade, aí, porque a gente se deixou, se abandonou, né? Então, ficou para trás. É a gente que se deixou para trás. Então, Kardec pergunta, continua aqui, né? E aqui o Kardec que vai fazer um comentário que ele fala assim, que louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se bons sentimentos. Hoje, mais do que em qualquer época, e não obstante o verme devorador do egoísmo continua a ser praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e no qual cada um é mais ou menos vítima. E é mesmo, né? Por orgulho, né? Com o egoísmo, a gente não adianta, todo mundo vai ser vítima de alguém, né? Então, é necessário combatê-lo. Portanto, como se combate uma epidemia. Por isso, deve-se proceder à maneira de médicos, remontar a causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o desenvolvimento do egoísmo, né? E uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-lo, senão todos ao mesmo tempo, pelo menos por parte, pouco a pouco, e pouco a pouco o veneno será extirpado. Então a gente precisa, né? E assim, eu achei muito legal que ele fala que ele vai nos trazer aqui essa cura, né? A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação, né? Então, assim, outro dia o pessoal estava falando assim, não, porque não sei o quê, não, tem que proibir isso, que tem que proibir aquilo. Gente, nós somos quantos milhões de pessoas, quantos bilhões de pessoas no planeta Terra, aqui no Brasil só. Aí a gente proíbe, mas a gente não consegue realmente dominar. Né, realmente precisa fazer leis, né? E tem sido feitas muitas leis que protegem as pessoas, as minorias, não é? E engraçado que não só basta que sejam feitas as leis, mas uma fiscalização, né? E termina tendo punição, não é? E, assim, e mesmo assim ainda acontecem coisas, as pessoas ainda são agredidas, violentadas, são humilhadas, e acontece tudo. Infelizmente está acontecendo muitas leis muito bacanas, né, no mundo todo, muitas ações das pessoas, não é? E eu até falo assim que quando eu fico vendo o jornal, aí, não, porque eu não quero ver jornal, porque só tem notícia ruim. Não, mas eu tenho que ver. E eu falo assim, eu tenho que ver, porque assim, eu fico achando que estou sendo egoísta, de me fechar no meu mundinho, assim, bem tranquila, porque não está acontecendo nada comigo, e eu não quero saber se está acontecendo, se o outro está sofrendo, se está doendo, se está sendo, né? Aí eu fico assim, não, eu tenho que ver. Aí, não posso fazer nada? Posso fazer uma prece. E depois, então, a gente viu que nessas guerras aí, com todos esses sequestros das pessoas e tudo, aí a ação das pessoas que estavam vendo, né, pela internet, os grupos que nos países fizeram ações, isso modifica a ação daquelas outras, daqueles opressores.
dos governos, né? Dos homens do governo. Não, a gente precisa fazer alguma coisa, não é? Então, assim, a gente precisa, assim, agir. A gente precisa ser menos egoísta, assim, não sem se fechar. Até falo de novo, né? Se a pessoa vai ficar deprimido de ver certas reportagens no jornal, é lógico que não pode ver, não? Pelo amor de Deus, né? Então, já faz a prece sem ver mesmo, né? Mas, assim... Essas causas do Chico, né? O Chico lia todos os jornais. Todos os jornais. Qualquer problema de crime, de violência, ele lia tudo, porque ele falou que tinha que estar perto dos irmãos. Ele lendo se aproximava dos irmãos. Eu, infelizmente, tenho que ficar vendo mesmo, porque a gente vê minha irmã falando, como é que vocês estão, né? Porque aqui, né, a gente mora muito, praticamente em Belfort Roxo. Como é que vocês estão? Estou vendo no jornal, não sei o quê. E aí eu não tinha visto, 2 dias, não tinha visto o jornal. Eu sabia, porque a internet também, né, o pessoal mandou vídeos, né, sobre as chuvas por aqui por perto. Aí eu falei, não, realmente tá acontecendo muitas coisas, estou vendo que o pessoal está recolhendo donativo, comida, roupa e tudo mais. Aí eu falei assim, mas a gente tem que ver sim. Gente, quando foi de noite, aí eu não estava vendo por causa de ocupações. Quando foi de noite eu fui ver, nossa, né? Você viu uma mulher fazendo café com água na cintura? Não é? Então, assim, e aqui pertinho da gente. Alguém que morreu ali, não sei o quê, né? Descarga, que a água levou aqui em Andrade mesmo, teve alguma coisa, né? E minhas irmãs moram um bocadinho longe, aí ficaram muito preocupadas. Nossa, gente, a gente tem que ver, eu acho que a gente tem que ver, porque às vezes não é a gente, mas o outro. E quando a gente liga, por exemplo, a gente fica pensando assim, e quando eu ligo, por exemplo, para o meu pessoal, o pessoal fala assim, tô bem, como é que você tá? Tô bem. Manda aquela mensagenzinha no WhatsApp, tudo bem? Tudo bem. Mas aí se você pega e liga mesmo, como é que tá? E puxa o assunto, puxa, aí eu tô com isso, tô com aquilo, né? Aí a gente precisa ir lá, precisa ver o outro, precisa estar em contato com o outro. Então o pessoal até aqui procurou, né? Gente, tá todo mundo bem, né? Acho que foi a Bárbara que colocou. Será que o pessoal está precisando de alguma coisa? Aí um dando notícia do outro, a gente precisa, né? Então aqui na nossa família, no nosso grupo, na nossa cidade, a gente precisa ter essa questão da solidariedade mesmo, né? É para isso que a gente está aqui. Lá na frente ele vai falar alguma coisa, se eu não me engano, sobre isso. Então, ele fala aqui, né, é a educação. Então, porque aí quando a gente fala das leis, né, as leis, né, que eu comecei a falar, as leis, né, realmente protegem. Mas assim, a nossa ação é que vai fazer a grande diferença. Quando a gente... Aí eu falo assim, não, porque vai proibir. Mas vai proibir, mas as pessoas vão fazer. Se a gente educar, quando as pessoas se educarem, aí pronto, aí não vai ter problema. É a educação que vai fazer a diferença. O que adianta a gente vai proibindo isso, proibindo aquilo? Mas é educação. Proibir bebida, aí não está fazendo as campanhas, não é? Proibir drogas, mas as campanhas. Então, as campanhas, né, ver o que falta para as pessoas, por que a pessoa usa álcool, por que a pessoa usa cigarro, né? As ansiedades das pessoas que fazem, muitas vezes, que elas utilizem certas coisas, né? Então, assim, procurar ver o motivo, então, educar, ter essa questão da fraternidade a nos envolver. Então, ele fala assim, a cura poderá ser prolongada. Eu vou ler de novo, só espera. Porque as causas são numerosas, mas não se chegar a esse ponto se não atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer dos homens instruídos, mas a que tende a fazer os homens de bem. Né? Porque tem homens, muitas pessoas que falam bom dia, boa tarde, com licença, não sei o quê. É muito gentil, mas são pessoas, não é? Terríveis, né? Pessoas ainda capazes até, né, de fazer crime, de agredir e tudo mais.
Então, não é educação, né? Mas a educação moral. Quando se conhecer, a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se maneja a arte de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da maneira como se endireitam-se as plantas novas. Não é? Olha que bacana. Né? Então, quando a gente souber, né, quando a gente educar, é como a gente fala assim, as crianças, né, quando a criança nasce, quando a criança vai crescendo, né, a importância da evangelização para a criança e a importância aqui que nós também estamos sendo educados pelo Cristo, né, que a gente vai sendo norteado. Né? Uma vez um expositor, Fernando Rivoredo, não sei como é que ele está agora, mas ele esteve aqui e falou assim, né? É muito tempo, já desencarnou, gente. Aí, assim, mas fez uma palestra muito bacana, né? Então, era sobre, acho que era algum curso de evangelização, para evangelizadores, não me lembro, ou foi a ENEF, não me lembro. Aí ele falando assim, que a gente, né, com a criança, a gente vai, não é, fazendo igual pezinho de tomate, não é? Que a gente vai colocando onde que a gente quer que ele ande, não é? Então, assim, é para a gente mesmo. Assim, a gente também, nesse momento ali, com Cristo, a gente vai sendo norteado, né? Vai sendo colocado essa maneira, como que a gente deve andar, né? Pelo caminho do bem, pelo esse caminho estreito, sim, não é? Porque a gente vai pensar mais no outro, a gente vai procurar, né? Esse caminho que não é esse caminho espalhafatoso que a gente pode fazendo, acontecendo, jogando tudo para um lado, para o outro, sem se importar se atinge ou não o outro. Então, ela fala, ele já está bem na hora. Essa arte requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. A gente vê como a educação é difícil, né? Eu falo que a educação é difícil porque a gente trata com o que já passou, né? A experiência é do que passou e cada vez é uma diferença, é muito diferente. É um grave erro acreditar que basta ter ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do nascimento, o filho do rico como o filho do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância que o dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizarem fracassam. Não pode admirar-se de encontrar no modo de tanta confusão. Então, assim, quando a gente fala de evangelização, é exatamente essa coisa, né? Dessa educação do sentimento, né? A educação moral, a gente vai, né, se educando o nosso sentimento, e assim, porque desses ensinos normais, a gente, né? O homem tem crescido bastante, tem desenvolvido bastante, mas a gente precisa desenvolver a nossa moral, né? Precisa educar o nosso sentimento. E aí a importância, né, da nossa evangelização, das nossas crianças e de nós também. Então, assim, só para dar uma fechada. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas, né, dos males que o homem precisa remediar, o homem precisa extirpar, né? Aí ele fala, aquela que engendra o orgulho, olha só, a ambição, a cupidez, a inveja, o ciúme, o ódio, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca deserções, isso tudo é egoísmo, gente. Destrói a confiança, obrigando-o a manter constantemente numa atitude de defesa, em face ao seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ele compreenderá que também que esse vício é incompatível com a própria felicidade. Acrescentamos que é incompatível com a própria segurança.
não é? O egoísmo é algo terrível, né? A gente precisa mesmo cuidar. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todas os outros flagelos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Não é à toa que, né, é trazido para a gente, né, pela doutrina, que fora da caridade não há salvação. Porque quando nós praticamos a caridade, né, para conosco, para com o nosso próximo, não é? Formos caridosos realmente, né? Porque caridade é benevolência, não é? Perdão das ofensas, desculpe. Indulgência, né? Indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas e benevolência para com todos. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Tudo que a gente quer para a gente. Então a gente, né, quando formos mesmo caridosos, né, conosco e com os outros, aí tudo vai ser diferente, não é? Tudo vai ser, nós estaremos num mundo bem melhor. Então, quando nós aprendermos, né, nós vamos buscar nós já estamos, né, buscando essa porta estreita, já estamos buscando andar com Jesus, né, e burilando o nosso caráter, né, melhorando as nossas relações, né, abandonando os nossos vícios e buscando até, né, pelo menos a nosso esforço, né, conquistar virtudes. Né? Então, que Jesus nos ajude. Não é uma tarefa, às vezes, para a gente, é meio difícil. Numa porção de momentos, né? De vez em quando a gente até faz umas açõezinhas bonitinhas, né? Mas é seguir o Cristo, seguir esses ensinamentos dele, e a gente vai passo a passo, né? A natureza não dá salto, né? Mas a gente vai. Um dia a gente chega lá. Que Jesus nos ajude, nos abençoe. Bom fim de semana para todos. Muito obrigada pela atenção. Então agradecemos a Antônia que trouxe o estudo da manhã de hoje. Que nos mantenhamos sempre no caminho estreito. O caminho da facilidade, de tudo que acontece no momento de desordem, é essa porta larga. Então, o conselho sempre é o caminho estreito da dificuldade, das aflições e da luta para a gente ir melhorando cada vez mais do lado moral, para a gente atingir daqui a atingir a perfeição, né? Vai demorar, mas a gente começa a lutar desde agora. É preciso melhorar o nosso desempenho no planeta Terra, tão necessitado de ajuda das preces, das vibrações. Né? O momento é bem complicado. Os que escolheram a porta larga, é por isso que o Haroldo fala, os males que acontecem conosco são provocados por quem? Nós mesmos. Quer ver o seu maior inimigo? Olha no espelho. Então, vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo estudo da manhã de hoje com a nossa irmã Antônia, pedindo aos amigos espirituais o amparo, a proteção, o auxílio para os nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, os nossos irmãos desalojados, desabrigados, que a proteção do alto possa se fazer e esses irmãos, em qualquer situação, mantenha a confiança em Deus, nosso Pai, a perseverança e levantar para recomeçar.
Agradecemos aos amigos espirituais que nos auxiliaram na manhã de hoje. Agradecemos pela paz no nosso ambiente, que seja assim direcionada para os locais, para os nossos lares, nossos irmãos, e que possamos sempre, através da prece, envolver todos os nossos irmãos em humanidade, os nossos irmãos que estão no caminho reto da vida e os nossos irmãos que escolheram de maneira enganosa o caminho de dificuldades, o caminho equivocado. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus nosso Pai, no instante em que encerramos a primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. Que assim seja.